A paz do Senhor da igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Quantos estão alegres? Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, graças te damos por estarmos aqui nesta casa de oração para rendermos a Ti o louvor e a glória que é devida ao Teu santo e maravilhosíssimo nome. Ó Deus fiel, verdadeiro, nós a Ti tributamos o louvor e agradecemos por estarmos aqui. Bendizemos o Teu nome, Senhor, porque estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós louvamos a Ti, ó grande eu sou, por haver nos alcançado, nos resgatado, nos comprado com preciosíssimo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Neste momento nós também queremos rogar ao Senhor, suplicar ao Deus em favor de todos aqueles, meu Pai, que expressaram, ó Deus, seu pedido de oração. Estende as Tuas mãos para a glória do Teu nome, ó Deus poderoso, e concede a saúde para a glória do Senhor na vida daqueles que estão doentes. Arranca a enfermidade pelo poder da Tua palavra, ó poderoso de Israel. Vem conceder também da Tua força aquele que está se encontrando, ó Pai, fraco, meu Deus, sem força para prosseguir. Em nome de Jesus, toma pelas Tuas mãos, ergue e sustenta para a glória do Seu nome. Vem batizar com Teu Espírito Santo, concedendo, ó Pai, as línguas conforme o Espírito do Senhor assim quiser. Ó Deus poderoso e eterno, continua abençoando esta igreja, continua abençoando este ministério, continua abençoando o nosso pastor. É a hora que o Senhor confia em Tuas mãos. Em nome de Jesus de Nazaré, nós rogamos a Ti nesta oportunidade e Te agradecemos agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Quem está alegre, canta. Quem está triste, ora. E o Espírito Santo renova da alegria e começa a cantar. 376, irmão aí. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para o campo nos conduz, prontos nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar, cumpriremos para o céu, onde vamos habitar. Unidos em amor, com Jesus o Salvador, vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfãos não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dá-vos o Consolador, que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o evangelho de amor e de todos se pregar. O que crê se salvará, os finais receberá, pelo Espírito de Deus novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu de poder do céu de luz. Ungidos dos judeus serão no rei divinal, ungidos por judeus serão no rei divinal. Assim, vamos começar essa história com o quadro. Deste selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu de poder do céu de luz. Ungidos dos judeus creram no rei divinal, aceitaram a
lugar que está cheio do poder de Deus, coloca a mão no enfermo, ele é curado, aleluia. E aquele que não é crente, quando recebe a bênção, ele aceita Cristo por intermédio daquele poder que Deus deu a ele. É o que a igreja está buscando do céu, é poder do alto, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a noiva do Cordeiro, uma santa e gloriosa parte do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus. A Bíblia nos diz que todos que têm fôlego de vida louvam ao Senhor. Se fosse olhar para mim, eu não louvava não, mas quando eu olho para a Bíblia, em obediência às Sagradas Escrituras, a gente louva a Deus por um motivo do fôlego de vida. Eu convido aos irmãos a estarmos adorando a Deus, o hino de número 221 da nossa arte cristã. E aqui na terra ainda estamos em ensaio. O louvor oficial vai ser na glória. 221 diz: opera em mim. Eis-me aos teus pés, Senhor, opera em mim. Espero mais vigor, opera em mim. Eu gozo, vou fluir, se tua lei cumprir, ó, dar-me o teu amor, opera em mim, sedento com ardor, opera em mim, te peço mais amor, opera em mim, tu só me podes dar a perfeição sem par, ó bom consolador, opera em mim, ó meu Senhor Jesus, opera em mim, por tua santa luz, opera em mim, revela-me o valor da morte do Senhor, por minha dura cruz, opera em mim, não tarde mais, Senhor, opera em mim, escuta o meu clamor, opera em mim, no sangue de Jesus, vertido lá na cruz, me guarda por favor, opera em mim. Jesus pode operar nesta noite, amém? Ele cura espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Ele é o Deus que cuida da igreja. Não tem nada impossível para Deus, amém? Permanece aqui, ó Jesus, permanece aqui, permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui, amém? E quando nós saímos daqui, ele vai conosco, amém? Eu queria agora
ouvir agora e louvar junto com a congregação do Barreiro. Barreiro e Porto Feliz. Nós estamos louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar
Quero vos convidar a uma leitura bíblica. Logo em seguida, estaremos servindo a Deus com dízimos ofertas, com a participação do conjunto Renascer, que vai estar louvando ao Senhor. E logo após também, o grupo das irmãs da sede, está louvando ao Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 28, versículos 20, 21 e 22. Gênesis 28, 20, 21 e 22 são os versículos. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente, e darei o dízimo. Pode botar o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui podemos ver claramente nesse texto que o dízimo, ele é um testemunho de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Jacó estava aqui fugindo do seu irmão e orientado por sua mãe e por seu pai ali para Harã. Ele tem um encontro com o Senhor numa visão, e nessa visão então o Senhor confirma as promessas feitas primeiramente a Abraão, Isaque, seu pai, e agora confirmada e sendo confirmada em Jacó. E Jacó então ele tinha consciência de que o Deus que estava ali fazendo ou reafirmando a promessa sobre a sua vida, sobre o futuro de Israel, inclusive, ele então faz um voto para o Senhor. Senhor, quando eu for, eu vou, estou indo. E se tudo estiver confirmado pelo Senhor, porque eu estou indo para a casa de meus parentes, mas estou indo para um lugar estranho. Eu estou aqui só fazendo uma comparação para eu entender, mas aclarando mais o texto. E chegando lá, eu vou chegar como estranho, mas eu tenho Deus, eu tenho o Senhor. Então, se o Senhor resolver me ajudar lá, me abençoar, me fazer prosperar, eu faço um voto contigo, que neste lugar que está aqui será engrandecido o teu nome, nesse lugar será consagrado para a adoração. E tem mais uma coisa: de tudo que o Senhor me der. Não foi, ele não diz de algumas coisas, né? Que às vezes a gente pensa que o dízimo só é do salário, mas tudo aquilo que demanda da nossa vida e que traz um lucro, que traz um ganho, é um dever nosso e é um reconhecimento daquela bênção do Senhor, né? Eu, por exemplo, quando eu recebi uma certa ocasião uma questão trabalhista da Petrobras, algo extra, mas a gente precisa entender que aquilo é uma bênção de Deus, Deus nos concedeu, e então foi dado o dízimo naquela ocasião. Então, não só o salário, mas tudo aquilo que demanda lucro, ganho seu, é uma forma de nós, de você, estar agradecendo ao Senhor, e sempre de gratidão, entregando o dízimo ao Senhor. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua, o mundo, a terra,
tudo, o meu emprego, o teu emprego, a saúde, nossos filhos, nossa família, nosso futuro é Deus. Então tudo é de Deus, tudo é para Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Então dizime sabendo que Deus, Ele é bom. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua bondade é de geração a geração. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para comigo. Nada tem me faltado, nem faltado às nossas vidas, Senhor. O Senhor tem sido nosso socorro em todos os momentos. O Senhor é nosso pastor e nada há de nos faltar. Continua nos abençoando. Senhor, também socorre teus filhos, aqueles que estão em crise financeira, que estão desempregados. Faz um milagre aí nesta noite, para a glória do teu nome, para que teus filhos venham estar também contribuindo à obra do Senhor. E assim te agradecemos por tudo em nome de Jesus.
louvores de glória, 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 ao Rei da glória, digno, 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 digno de glória, ao Rei da glória, 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 é o Rei da glória. Glória a Deus. Meus irmãos, é chegado o momento principal deste culto, que é a ministração da palavra do Senhor. Os convido a se colocar em pé mais uma vez. Eu quero convidar o pastor Carlos Bezerra, que será ele que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 14. Dando sequência nesse estudo, hoje o capítulo 14 do livro de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora da cega que é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda.
E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade. E eu rogo mais uma vez ao Espírito Santo do Senhor que tome a direção e fale conosco nesta noite. Agradeço na certeza que o Senhor já inspirou e já preparou. Te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos que vêm acompanhando os estudos, essa bênção que o Senhor Deus inspirou ao nosso pastor, e hoje nós estamos no capítulo 14. Nós vimos nas últimas 2 semanas, os capítulos 12 e 13, capítulos assustadores, capítulos tenebrosos. E esse capítulo, 14º, ele abre com os 144 mil testemunhas. E prossegue com 4 anúncios importantes para nós. Primeiro é a proclamação do Evangelho eterno. O segundo, a queda da Babilônia. O terceiro, o juízo dos perdidos. E, em quarto, a bem-aventurança dos salvos. Nós vimos nos 2 últimos capítulos, principalmente na quinta-feira passada, um dragão terrível. Um dragão que peleja contra os servos de Deus. E esse dragão, ele continua perseguindo os cristãos. Esse dragão, através dos seus, vou chamar aqui, anjos, continuam perseguindo os cristãos. E nós vimos que ele recebe a ajuda de 2 bestas. Uma feia e assustadora, que escapa até da morte, e a outra suave, enganadora, e que mata as pessoas que não se submetem à força do mal. E nós podemos trazer para a nossa realidade, porque o espírito desse mal, o espírito do anticristo, está na terra. Então o dragão e os seus aliados, podemos chamar assim a trindade satânica, eles dominam as pessoas da terra à época desta palavra. Então, diante de todo o poder que nós vimos no capítulo anterior, como ficam então os servos do Senhor? Qual é a esperança dos servos do Senhor? E nós podemos trazer para a nossa realidade hoje, diante das dificuldades que muitos de nós passam, enfrentam, na saúde financeira, no relacionamento, e são servos do Senhor. Mas neste livro do Apocalipse, Jesus já respondeu a estas dúvidas. E Jesus vem respondendo várias vezes neste livro. E ele quer confortar e fortalecer os fiéis. Este é o propósito. Então, todo este capítulo 14, ele contempla os últimos estados da bênção e do juízo que estão por vir, que estão chegando no futuro. Nós vimos ainda nesse capítulo, até o capítulo 15, versículo 8, uma sequência de visão conduzindo aos 7 últimos flagelos, que também são descritos como taças da cólera de Deus, no capítulo 16. Ele começa, capítulo 14, com cenas de um coro celestial, cantando louvores a Deus. E termina também
o capítulo 15 da mesma maneira. Então, estes hinos, entre capítulo 14 e o capítulo 15, que vai ser na próxima semana, há um entremeio aí de 3 anjos. 3 anjos que anunciam e 3 que ceifam. E entre esses anjos, João vê uma figura, uma 7ª figura. E essa figura é um semelhante ao Filho do Homem. E este colhendo os seus grãos da terra, conforme o versículo 14. Se você não estiver, fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 14. Então, o que é que nós vemos aqui? Em contraste com o capítulo 13, com a terrível, a escuridade do capítulo 13, neste capítulo 14, nós vemos uma visão do céu. Glória a Jesus. Isso é semelhante, traz um autor aqui, ao silêncio da noite, após um dia de trovoada, após um dia de obscuridades. Então, após a revelação da besta e do falso profeta, que nós vimos na última quinta-feira, surge agora a aurora da glória do Cordeiro em meio às nuvens negras. Mais uma vez, nós podemos trazer para a nossa realidade. Nós temos um Deus que é Senhor e é Senhor nosso, e que mesmo depois de obscuridades, de lutas, de adversidades, Ele está conosco e vem momentos maravilhosos. Glória a Jesus. Então nós temos que aprender a olhar atrás das coisas que estão diante de nós, atrás das dificuldades, das lutas. Nós temos que olhar para um Deus que está atrás disso, que tem esse domínio e esse controle. Mas nós só podemos e só conseguimos fazer isso através da fé. E neste momento, neste cenário, era necessário fé. Por isso que nós não podemos ficar. Nós não podemos esperar esta segunda oportunidade. Então, no capítulo 12, versículo 2 de Hebreus, diz: todos os olhos fitos em Jesus. Todos os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, além disso, o Cordeiro, ele ainda tem inúmeros outros que foram comprados pelo seu sangue. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus. Além dos 144 mil, tem a igreja. Aqueles são testemunhos, nós vamos ver mais adiante. E bem, nós vemos isso no capítulo 12, versículo 22 de Hebreus. Então, como fica isso esclarecido aqui, Apocalipse 14? Nós estamos, podemos dizer, no estudo. Então, esse Monte Sião, capítulo 14, versículo 1, e olhei que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil. Então, esse Monte Sião não se trata, literalmente, da cidade de Davi, da atual Jerusalém. Existe, mas não é este caso. Inclusive, o túmulo de Davi fica no Monte Sião, em Jerusalém, e que é aberto para visita 24 horas. Então, a descrição que nós vemos aqui do Cordeiro e dos 144 mil selados de Israel, nada mais é do que o inverso celestial daquilo que nós vimos no versículo 13, ou melhor dizendo, no capítulo 13. As duas bestas e o seu comportamento era terreno. O Cordeiro e os 144 mil são celestiais. Então é como se nós estivéssemos diante de uma tempestade, vendo um horizonte aberto, vendo os raios de sol à distância. Então nós vemos esse contraste grosseiro entre o monstro, que é o anticristo, e o Cordeiro de Deus, imaculado, sobre o Monte Sião. Então o caráter da besta, o caráter dos seus seguidores, revela somente prostituição. E ele é contrastado com a pureza virginal dos 144 mil selados,
que nós podemos também, mais uma vez, trazer para a igreja. Então, esses rejeitaram qualquer participação na imoralidade reinante. Eles estavam durante a tribulação, eles foram selados, eles seguiram o Cordeiro. Eles seguiram o Cordeiro, e está escrito aqui para onde ia, eles iam acompanhando. Então nós como crentes, nós como igreja do Senhor, também nós nos encontramos atualmente em profundo confronto com esse mundo, em profundo confronto com o maligno. Nós nos encontramos, nós estamos nessa guerra, nós estamos nessa batalha. E assim como aqueles 144 mil estavam com o Cordeiro, a igreja do Senhor está com o Cordeiro. Aleluia. Jesus está conosco, Jesus está entre nós, mas os requisitos são os mesmos requisitos. E nós vemos que, mais adiante, que aqui também é espiritual, porque está dizendo, eles não se contaminavam com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que ele vá. Então nós vimos aqui que estamos num mundo, em meio a um anticristo, ou seja, em meio a um mundo anticristão, apesar do anticristo ainda não ter se manifestado. Isso só vai acontecer, nós também vimos na semana passada, quando a igreja de Jesus for arrebatada, e com ela o Espírito Santo, que ainda hoje está na terra, a sua igreja. Então ele mostra aqui ainda no capítulo 14, que antes de a outra aliada do diabo, a Babilônia, no capítulo 17, nós vamos ver mais na frente, ele reforça mais uma vez o tema principal deste livro: Deus domina sobre tudo, julgando os perversos e salvando os fiéis. Por isso precisamos permanecer fiéis. Oh, Jesus. Olhei e eis o Cordeiro em pé. Apareceu uma hora boa, depois de ver o dragão, depois de ver a besta, depois de ver o mar, a besta da terra, a besta do mar. Agora João vê o Cordeiro, João vê esse vislumbre do céu, aquele mesmo que foi digno, de abrir os selos. Nós vimos aqui no capítulo 5, e ele não esqueceu os seus servos. Ele não esqueceu dos seus servos, ele não esquece dos seus servos, e ele não deixa os seus servos sozinhos. Glória a Jesus. O Cordeiro está em pé, o Cordeiro está vivo, o Cordeiro é poderoso, o Cordeiro não dorme, o Cordeiro não deita, o Cordeiro não mente, o Cordeiro não cochila, o Cordeiro é fiel, e o Cordeiro está na igreja. Aleluia. Aleluia. E isto é exemplo para nós de seguirmos. Por isso estamos fazendo esse estudo sobre o Monte Sião. Esse Monte Sião, essa palavra só aparece neste versículo, mas já traz um significado rico pelo uso deles em outros trechos. Então, literalmente, como eu disse, Sião é o monte do templo, é onde o templo foi construído, o Monte Moriá, também chamado de Monte Sião. Representa a cidade de Jerusalém, nós vamos ver aqui. Mas essa palavra ela ganha mais sentido no Antigo Testamento. Davi, por exemplo, ele escreveu: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo 14, 7. O libertador veio de Sião. Para quê? Para tirar os pecados. Romanos 11, 26 a 27. O libertador veio de Sião. Isaías 59, 20 diz: e virá o Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Este Redentor é o mesmo Rei, é o mesmo que despedaçou as nações com sua vara de ferro. É o nosso Salvador. Isto para quê? Para se cumprir o Salmo 2, de 6 a 9. Eu não vou ler, se você quiser depois anote, leia. Então Jesus Cristo é a pedra angular do reino de Deus, e foi posto em Sião. Romanos 9,
33 está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Glória a Jesus, glória a Jesus. Agora, o texto que mais a gente vai ter essa compreensão está em Hebreus 12, 22 a 24. E eu vou ler para os irmãos. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o de Abel. Aleluia, glória a Jesus. Então esses 144 eles foram selados para a proteção dos danos causados pelo vento daqueles anjos lá no capítulo 13. Nós também fomos selados, nós também somos propriedade do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele traz na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. E do Senhor é aqueles que habitam sobre a terra. Então o selo na testa dos eleitos, com o nome do Cordeiro, é um símbolo de posse, um símbolo de propriedade, mas ao mesmo tempo de proteção. Propriedade que o seu proprietário tem o domínio, o controle, guarda e protege. Aleluia. Capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Pai, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então nós também. Aleluia, glória a Jesus. Então os ímpios recebem o quê? A marca da besta. Nós vimos aqui mostrando que pertencem à besta, pertencem à Trindade, mas nós recebemos a marca do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Capítulo 7, versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Conforme também capítulo 14, versículo 1, se referindo obviamente aos 144. Então a marca da besta traz o número de um homem, mas os 144 mil, a igreja do Senhor, traz o nome de Deus, do Pai e do Filho. O nome da besta é imperfeito, o nome da besta é temporário, mas o nome de Deus é permanente, o nome de Deus é perfeito, o nome de Deus é eterno, o nome de Deus é poderoso. Aleluia! E este nome salva. Atos 4:12. Este nome é exaltado acima de qualquer outro. Filipenses 2, 9 a 11. E Isaías profetizou o que a respeito dele? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. É o selo do Senhor dos exércitos fará isto. Glória a Jesus. Quem está na sombra do Cordeiro, quem está no Monte Sião, quem está com esse nome na testa, não tem motivo para temer. Glória a Jesus. Nem ele é a besta, nem os seus, nem as suas blasfêmias. Ele tem autoridade durante 42 meses. Aqui já é a última metade da grande tribulação, quando vem esse terror. E nós vimos ainda que João ouviu do céu uma voz de muitas águas, como voz de grande trovão, uma voz forte que lembra a voz do Senhor, conforme Apocalipse 1,
versículo 15, capítulo 19, que nós ainda vamos estudar, versículo 6. Então, mais uma vez, todos os sentidos de João estão voltados para Deus, para os céus. E aí é outra lembrança que nós trazemos para a igreja. Os nossos sentidos, os nossos ouvidos, os nossos olhos devem estar voltados para glória. João ele vê, versículo 1. João ele ouve, versículo 2 e 3. E ele vê, e ele ouve, e ele passa para nós da maneira mais próxima que pudesse chegar ao nosso entendimento. Então ele usa figuras, semelhanças para descrever o som dos céus como de muitas águas, o estrondo de um grande trovão, arpistas que tocavam suas harpas. Aqui acho que ele lembrou do templo, né? Aquelas centenas de arpistas tocando. No capítulo 1, versículo 15, nós vimos: semelhante a um ser humano, era como a voz de muitas águas. 19:6, nós vamos ver o som de muitas águas e fortes trovões. É a voz do Senhor que chegava ao ouvido, ao entendimento dele. Trovões sempre no Apocalipse remete a quê? A voz de Deus, a palavra, vem do céu comunicando a autoridade de Deus. Então a voz de Deus é forte. Glória! A voz de Deus é forte, a voz de Deus faz tremer e temer. E tem vários outros exemplos no livro. 1 Samuel 2:10, 2 Samuel 22:14, Jó 40, versículo 9, Apocalipse 4:5 e outras. Então João ouve a voz de um dos 4 seres viventes, como se fosse voz de trovão. Capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos seres, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam, como em voz de trovão, vem e veio. Aleluia. Então, meus irmãos, no intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, também nós vimos um brado de um anjo com voz de trovão. Capítulo 10, versículo 3. E os arpistas, como eu disse, ele teve uma lembrança, um retorno ao templo. E aqui tange, logicamente, então, como outros símbolos que tem o incenso, o altar, a arca da aliança. Então isso mostra o louvor dos judeus, a adoração dos judeus, conforme Apocalipse 5, versículo 8, e no próximo capítulo 15, versículo 2. Então eles entoavam, estes 144 mil, um cântico novo. Eles entoavam do trono do Senhor um hino de louvor e de adoração a Deus. Um novo cântico celebrando a grandeza do Senhor. Nós temos que cantar celebrando a grandeza do Senhor. Salmo 33, versículo 3. Cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Glória a Jesus. Davi é maravilhoso. Davi escreveu: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor aos nossos Deus. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aleluia. Onde está a nossa confiança? Da nossa boca, dos nossos lábios, só devem sair palavras e louvores que agradem a Deus, que enalteçam o nome do Senhor. Aleluia. Isaías 42, versículos 10 e 13 também fala. Então, cântico novo celebra o poder de Deus para proteger os fiéis. Aleluia. Conforme Apocalipse 5, de 8 a 10. Então, o novo cântico do capítulo 5 iniciou com os seres viventes, os anciãos. Mas este começa com outros que louvam a Deus na presença de seres celestiais. O céu. Aleluia. Por isso que esse Monte Sião é no céu. Esse Monte Sião que João está vendo é no céu. E nós vamos ver por que não é na terra.
porque aqui está na metade, nós vamos ver mais adiante. Então ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil. Todas as criaturas de Deus, tanto os seres celestiais como os homens da terra, podem e devem adorar a Deus como nosso Criador. Então esses 144 mil foram selados, esses 144 mil evangelizaram, esses 144 mil foram arrebatados, esses 144 mil passou esta visão para o João. Da mesma forma, meus irmãos, nós vemos aqui a castidade, a virgindade, versículo 4, que representa a pureza espiritual, a abstenção da idolatria. Veja a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 2 e 3, que é que diz? Porque por zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, aleluia. Mas recebe assim, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. A nossa vida é de santidade, a vida de pureza, aleluia, glória a Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Este é um versículo que caracteriza, ou melhor, é a característica do seguidor, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Precisamos ouvir para obedecer e para seguir. A decisão de seguir a Jesus traz ao discípulo, a nós, a promessa da comunhão com o Senhor. Nós não podemos ter comunhão com Deus se não ouvimos e seguimos a sua palavra. João 12, 26, ele diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Glória a Jesus. Tenho vontade de fazer igual aqueles pregadores, não tem? Tem umas coisas que dá muito. Mas, meus irmãos, é lindo demais esse estudo. É maravilhoso, nós que temos a honra de estarmos ministrando, para nos debruçarmos aqui. É maravilhoso. Se você não participou dos outros, leia, releia, estude, muito cuidado, porque tem literatura e comentário aí que não deve, né, de outros segmentos teológicos. Então tenha esse cuidado, essa atenção. Qualquer dúvida, pergunta ao pastor. Então a obediência não é andar. Achei interessante isso. A obediência não é andar até onde enxergamos o caminho. A obediência não é andar até onde enxergamos o caminho, pois andamos pela fé e não pelo que vemos. Isso é uma lição muito interessante, porque nós estamos andando e olhando o caminho. A lição de domingo passado e a lição do domingo que vem. Então, meus irmãos, nós caminhamos pela fé, nós andamos pela fé, e nossos olhos devem estar voltados para Cristo. Então, como eu disse anteriormente, não olhe para trás. Você não olhar para trás literalmente, mas não olhar para trás para o que está acontecendo, para as adversidades que estão aí. Não olhar. E Jesus é um exemplo perfeito que nós devemos seguir. Ele foi redimido dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. É o versículos 4 e 5, primícias para Deus e para o Cordeiro. Esses homens aqui, esses 144 mil, que são os mesmos lá no capítulo 7, tipifica a igreja no sentido dessa obediência, de redimidos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, na última metade da tribulação, abre aqui esse panorama do que segue nos capítulos 15 a 19. Aqui estamos nessa metade. Então, no Velho Testamento, as primícias pertenciam a Deus, pertenciam à casa dele, à casa de Deus. O que é que diz, que nós lemos aqui todo dia? Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Êxodo 23:19 também diz: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe, e várias outras passagens referindo-se às primícias. Então a ideia de primícia foi estendida para descrever o povo do
Senhor. Então os 144 também foram as primícias na grande tribulação. Judeus. Romanos, Tiago 1,18 diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Então somos primícias. Então, quer dizer que tinha mais dos 144 mil na sua boca, não se achou? Não se achou engano, não se achou mentira, não tinham mácula, eram pessoas honestas e puras, e assim é a igreja do Senhor. Não achar mentira, não achar mentira na nossa boca, não achar mancha. Essas palavras nos lembram o exemplo de Jesus, 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano, ele é perfeito, o Cordeiro de Deus, sem defeito e sem mácula. 1 de Pedro 1,19, o diabo e seus servos são mentirosos, e na boca do crente não pode haver mentira. Aleluia. Os servos de Jesus, servos do Senhor, nós devemos falar e ensinar a verdade, e dar testemunho da verdade, e viver pelos mesmos princípios, manter a pureza na palavra. 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, aleluia, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aleluia. A igreja do Senhor, como é a igreja do Senhor? Sem mácula, primeiro gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 27. Gloriosa, aleluia. Aleluia. Sem mácula, aleluia. Nem ruga, aleluia. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então nós vimos até agora que essa mensagem ela está dividida em 3 partes, desse capítulo 14. A vindicação dos santos, nós vimos versículo 1 a 5, a mensagem final de salvação e juízo para as nações, 6 a 13 nós vamos entrar, e a colheita dos santos, 14 a 16, e a colheita dos pecadores, 17 a 20, aleluia. Entretanto, nessa primeira sessão, há uma promessa e uma advertência. Uma promessa e uma advertência. Para nós, para os santos, aqueles que ficaram em pé com o Cordeiro sobre o Monte Sião e cantaram um cântico novo, serão aqueles que mantiveram a pureza espiritual. Ou seja, ficar em pé no Monte Sião celestial, espiritual, e ao lado do Cordeiro. Aleluia. Glória a Jesus. A adoração pagã, meus irmãos, é o que? A imoralidade, a prostituição. E nos dias de João, isso eram problemas. O mundo, naquela época, tinha talvez na mesma proporção, considerando a época, da imoralidade hoje. Então, ele traz aqui, eu busquei aqui, eram egoístas, eram hedonistas, eram mergulhados nos prazeres carnais, né? O culto pagão nos nossos dias, como é? Trazendo para os nossos dias. Tem culto pagão nos nossos dias? E quais são os ídolos de hoje? E teve um autor aqui que ele colocou os ídolos de muitos cristãos. O que os cristãos estão trazendo? Ídolos de muitos cristãos. Dinheiro, sucesso e atividades carnais. O culto pagão de nossos dias, os ídolos de muitos cristãos são dinheiro, sucesso e atividade carnal. Então, tais pessoas podem ser excluídas dessa alegria celestial, porque não desfrutarão. Então,
Então a mensagem dos 3 anjos e a colheita na terra está nos remetendo a isso, nos mostrando a isso. Aí traz essas grandes vozes aqui no versículo 14 a seguir. Mas voltando ainda no versículo 6, ele vê outro anjo voando pelo meio do céu. E esse anjo é o mensageiro de Deus com uma mensagem para os homens. E este é o primeiro de 4 mensageiros. Mensageiros angelicais, mensageiros especiais, enviados de Deus, do trono de Deus. E aqui diz o seguinte: é a primeira vez na história do mundo que Deus usa anjos para proclamar o único evangelho. Deus usa esses anjos. Mas o que é que eles dizem? Que nós lemos aqui. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então é o evangelho, mas anunciando juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, em meio à tribulação, quando Satanás estava ativamente tentando destruir a fé, Deus envia um anjo para proclamar a todas as pessoas da terra que a fé pessoal na morte e na ressurreição de Cristo poderia salvá-las. Glória a Jesus. Então ele tem o evangelho eterno para pregar aos que não se assentam junto com os escarnecedores, e veio para cada nação, língua, para toda a terra, anunciando a toda a terra. E nós sabemos que evangelho significa boas novas, evangelizar, pregar, anunciar, trazer notícias, né? É uma mensagem eterna, universal. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 16, 25, Efésios 3, 8 a 11. Então o trabalho deste anjo foi semelhante à missão dada a João, no intervalo do capítulo 10. Acho que foi o pastor Walter que trouxe essa palavra. João recebeu um livrinho e foi mandado profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui no versículo 6, nós temos agora o evangelho eterno. Este é o anúncio do juízo divino sobre todo o mal que é feito durante a grande tribulação. Então toda aquela maldade, toda aquela atrocidade que nós nem imaginamos só pelo que está escrito, vai ter um juízo. E o que também acontece hoje, que nós nos escandalizamos na política, na imoralidade, vai ter um juízo se não se arrepender. Então o que é que nós vemos aqui? A perseverança dos santos. Perseverar em quê? Em obedecer os mandamentos de Deus, permanecer fiéis a Deus, permanecer fiéis a Jesus. Então o fato de Deus anunciar a boa nova do evangelho não significa que existe mais de um evangelho. Não existe. Pois a graça é o fundamento de todas as dispensações, conforme Gálatas 1:8. Então, na versão revista e atualizada, não está escrito o evangelho eterno, mas um evangelho eterno. Ou seja, um evangelho único, o evangelho da graça, o evangelho de Cristo. Então não é que há um outro evangelho. E eu trouxe aqui também o grande reformador Lutero. Certa vez ele disse que não gostava do Apocalipse, porque tinha a impressão de que o Apocalipse tinha o espírito do livro do Apocalipse, não combinava com o evangelho. E o autor continua, ele tem razão quanto ao aspecto de que o Apocalipse não fala mais da dispensação da graça, mas do tempo do juízo. Mas a grande alma de Lutero estava completamente mergulhada no evangelho da graça. Temei a Deus e dai glória. Que era que João Batista fazia no deserto da Judéia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Jesus anunciou a mesma coisa, Mateus 4,17, 1 Tessalonicenses 2,12. Então, temei a Deus e glorificar o seu nome. Quando o pecador confessa a sua justiça, glorifica a Deus. Deus é glorificado também quando os ímpios sofrem a penalidade, anunciando o castigo dos egípcios no Mar Vermelho, Êxodo 14:18. O nome de Deus foi glorificado. Quando a pregação do evangelho é recebida pela fé dos ouvintes, Deus é glorificado. Atos 3:48. Quando o povo de Deus lhe obedece, ele recebe a glória. 1 Coríntios 6:20, 1 Pedro 2:12. Pois é chegada a hora do juízo, embora o amor seja o motivo maior para servir a Deus, porém não pode se sobrepor nem superar o medo.
1 de João 4, 17 e 18. Os irmãos, eu anotar, não vou ler pelo tempo. Então o medo ainda incentiva o ouvinte a se submeter a Deus. Atos 24, 25. Hebreus 10, 27. Tiago 2, 13. Tiago 5, 12. Então adorai aquele que fez o céu e a terra. Adorai o Senhor que fez o mar e as fontes. Adorai aquele que dá a vida. Adorai aquele que derramou o seu sangue por nós. Adorai ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então o propósito do Evangelho eterno é trazer todos os povos a Deus, é dando-lhe uma oportunidade, dando-lhe motivo para adorar o seu Criador. Então ninguém vai poder dizer que não foi, vou usar a palavra evangelizar. O segundo anjo, ele pronuncia um juízo condenatório sobre a Babilônia. Caiu a grande Babilônia. A Babilônia é mencionada centenas de vezes. Mas também esse versículo nos remete a Isaías, capítulo 21, versículo 9, eu vou ler para a igreja. Eis que agora vem um carro com homens e um par de cavalheiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escritura dos seus deuses quebraram-se no chão. E a Babilônia é aliada dessa trindade. Então, 5 observações sobre a Babilônia histórica. Mateus capítulo 1, versículo 11, versículo 17. Mas aqui também há uma representação simbólica, né? A aparência trazida aqui em Apocalipse da Babilônia. A Babilônia é chamada também da grande meretriz. Se torna uma das personagens principais que nós vamos estudar no capítulo 17 e 18. Então, antes de contar os detalhes da Babilônia, de 17 e 18, é como se Deus já quisesse mostrar para os fiéis que até a Babilônia, que tipifica Roma também, na época em que João teve essa revelação, era o domínio e o poder de Roma, anunciando para eles que aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam sofrendo, ia cair, ia ser destruído, ia ser derrubado. Então a primeira citação, caiu a grande Babilônia. Então, o segundo anjo, da primeira vez nesse segundo livro. Então, antes que ele aparecer na narrativa, lá em Apocalipse 16, 19, 17 e 18, Deus está anunciando que a Babilônia caiu. O que é que aconteceu com a Babilônia antiga? Está na Bíblia, levou cativo Judá. A Babilônia real, antiga, levou cativo Judá. Também é um tipo para nós meditar com a Babilônia. Roma era o poder pagão que dominava, tipificando a Babilônia que levou cativo Judá. Então, Babilônia do Apocalipse transcende Roma, uma vez que sua queda guarda o fim da história, como eu disse nos versículos, nos capítulos seguintes, 15 e 16. Babilônia também representa o quê? Prostituta, prostituição, fascínio da sociedade, prosperidade, prazer material, sedução, adultério. E adultério também contra o Senhor. Quem tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. Então, está nas entranhas, está nos bastidores, está nos governos, está na política, está na sociedade pagã, está por trás esse espírito da Babilônia. A Babilônia envolveu nações no seu pecado e assim levou a participar do seu castigo. Então, meus irmãos, quando a gente mergulha mais e vai buscando mais, nós passamos a ter um entendimento do que está acontecendo aí. Uma visão, melhor dizendo, mais nítida do que está acontecendo no Brasil e no mundo, na política e na sociedade, na imoralidade. Outro aspecto, né, o caso que representa a ira de Deus contra os perversos, Salmo 75, 7 a 8. Ezequiel transmitiu a palavra de Deus. Jerusalém bebeu do cálice da Babilônia. Ezequiel 23, 31 e 34. Jerusalém bebeu o cálice da ira de Deus e foi resgatada, mas está pagando um alto preço. Deus tirou o cálice da mão dela e poupou o seu povo. Isaías 51, 17. Isaías 51, 22. Isaías 51, 23. Porque assim disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este cálice de vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações. Apocalipse 14, 8 nos traz um paralelo com Abacuque 2, 15 a 17.
Então a Babilônia seduziu seus companheiros para ganhar vantagem sobre eles. Não vemos isso hoje? Terceiro sinal, seguiu-se outro anjo, o terceiro anjo, versículo 9. O terceiro anjo alerta as pessoas da terra quanto a não crerem na mentira de Satanás. Não creiam na mentira de Satanás. Falso profeta que para seduzir. Então a besta da terra seduz as pessoas da terra a adorarem a besta. Para quê? Para que recebam a sua marca. Se não ceder às demandas dela, não poderá vender ou comprar. Nós vimos isso a semana passada. Nos versículos 10 e 11, diz que ele não tem repouso nem de dia nem de noite. Inclusive, vi um vídeo aí de um pastor, teólogo, muito letrado, que está dizendo que o fogo do inferno não é perpétuo, não. Tá um vídeo aí dele no podcast, o próprio entrevistador está questionando ele sobre isso. Ele dizendo isso. Então, se não adorar a besta, sofrerá a ira da besta. Mas se adorar ao Senhor, aleluia. Então a pergunta para os cristãos perseguidos é assim: quer arriscar a vida por sua fé? Ou sofrer a vingança divina por sua falta de fé? E olha que nós hoje aqui, pela bondade e pela misericórdia de Deus, estamos bem. Não sofremos as perseguições que nós vemos aí nos cultos de missões em alguns países. Então este vinho vem do cálice da ira de Deus, João 3,36. A ira de Deus não é uma explosão de raiva que passa, é uma característica permanente da justiça dele, da santidade dele. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos do século. Versículo 11, foi aí que está esse vídeo aí, que eu lembrei. Então essa fumaça aqui é pelos séculos do século, é eternamente. Não devemos esquecer da natureza, né? Os castigos dos perdidos continuam para sempre e sempre, é eternamente. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vou correr aqui. Aleluia. Versículo 12. A perseverança dos santos. Não queria ser infador, mas não posso também, porque é Cristo. A perseverança dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Glória a Jesus. Para tranquilizar seu povo, Deus sacode os povos ímpios. Veja Ageu 2, 4, 7. Veja Zacarias 14, 11 e 13. Então a palavra traduzida por guardar significa atender cuidadosamente, prestar atenção, tomar de conta, aleluia. Então é guardar a palavra, né? A fé não é meramente algo que acontece, mas é testada na nossa vida continuamente. Não é uma coisa estática, parada. E o apóstolo Paulo, ele viu isso nos Tessalonicenses, capítulo 2, ou melhor dizendo, 2 Tessalonicenses 1 e 3. O quarto sinal, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu. Esta voz não é mais assim um relato, porque não diz se é um anjo, né? Como as mensagens anteriores. Esse sinal serve para confrontar os fiéis. O alívio vem, pois Deus justo julgará os servos do dragão e dos seus aliados. Então, a nossa justiça está no Senhor, a nossa vingança está no Senhor. O que está acontecendo, irmão, e afronta a igreja, vai ter um dia de juízo. Vão pagar se não se arrependerem. Então nós vemos aqui as bem-aventuranças, né? A primeira, tem 7 bem-aventuranças no Apocalipse. A primeira, 1:3, a segunda, 14:13, a terceira, 16:15, a quarta, 19:9, a quinta, 26, a sexta, 22:7 e a sétima, 22:14. As bem-aventuranças não dá tempo para ler. Paulo assegurou aos coríntios, né, sobre a ressurreição. Nós seremos arrebatados. Glória a Jesus. Eu quero ir agora para a ceifa, para a gente concluir, capítulo 14. 14 a seguir. Eu olhei e eis uma nuvem branca sentada sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem. Aqui, meus irmãos, nós vemos a visão do nosso
cordeiro. A sexta figura simbólica é formada pelo Filho do Homem, no versículo 14. Nós vimos precedente três anjos, nós vamos seguir mais 3 anjos, e essa sétima figura, o nosso Salvador. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem. Ele estava sentado sobre um cavalo branco, lá no versículo 11 do capítulo 19, mas aqui ele está sentado sobre uma nuvem, então indica o seu poder de executar o juízo. E o interessante é que a palavra, vamos dizer aqui, original dessa palavra, dessa nuvem branca, dessa cor, é algo como se fosse uma luz, como se fosse iluminada, como se fosse uma iluminação, sabendo que branco representa pureza, vitória. Então essa palavra pode ser tida também como lúcida, essa nuvem. Não era nuvem literal, vamos dizer assim, como nós conhecemos, como nós vemos. Era algo esplendoroso, né? Assentado sobre essa nuvem branca, essa nuvem lúcida, essa nuvem iluminada, luminosa. Aleluia, glória a Jesus. Então ele vem com a foice afiada para ceifar a terra. E ouve-se que repentinamente uma alta voz, então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colheita. Agora chamamos a atenção, esse grito aqui, alguém pode ler ou ter lido, mas o anjo dando um grito, o cordeiro, dando uma ordem ao cordeiro. Esse grito não é uma ordem, pois nenhum anjo pode dar ordem ao Senhor Jesus Cristo. Não se trata da transmissão de uma ordem do Pai. Ele está sendo um porta-voz, ele está dando uma orientação. Não que se ouve um pedido insistente, uma súplica, né, em aflição. Então essa alta voz não vem do alto, mas do lugar que se encontra o sacrilégio terrível do que está acontecendo na terra. Então essa ordem que o anjo dá, vindo do Pai, que o Filho só ouve ao Pai, não é uma ordem, é uma, vamos dizer assim, uma súplica. Não há dúvida, né, que ele vem diretamente da presença de Deus para transmitir a ordem para o Filho do Homem. Qualquer ordem dada a Jesus só poderia vir do Pai. Somente o Pai tem autoridade sobre o Filho. E aí tem várias versões para nos entendermos. No Novo Testamento observamos claramente 2 colheitas. Mete a foice, porque é chegada a ceifa. Marcos 4, 26, 29, Mateus 21, 34. Então Jesus vem e passa, nós vimos aqui, e saiu do altar outro anjo. Versículo 7, saiu do templo que está no céu outro anjo, totalmente uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha um poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos de vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Então a colheita da terra e da videira dos ceifeiros aparecem no céu, né, através desses versículos com foices afiadas. Então a seara de Cristo, da qual os mártires eram as primícias, versículo 4, é recolhida com segurança para os seus celeiros. Mateus 3, 12. Aleluia. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, nós vimos. E nós vimos aqui ainda aquele anjo que levou incenso, lembra lá em capítulo 8, versículo 3 a 5? Ele tirou fogo do altar para colocar sobre incenso. Fogo representa o julgamento e a resposta das súplicas, das orações dos santos. É Deus quem determina esse momento para castigar os rebeldes. Então não somos nós. Pisado traz do grego, né, no sentido de calcar os pés, porque diz que é tirado para fora e é pisado. Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira, porquanto as suas uvas estão amadurecidas, diferente do outro. Então o lagar foi pisado fora da cidade. E aí tem outras explicações que o tempo não nos dá e não quero passar. Por exemplo, o bode emissário, quando o homem blasfemava contra o Senhor, Levítico 24, 14, 23, falando da Sião redimida, Isaías 62, 11, 12. Então a Bíblia fala, chama a atenção aqui mesmo, para a gente finalizar. O lagar, versículo 20, o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo.
pelo pescoço de 1.600, ou seja, aproximadamente 300 quilômetros. Agora, imagine um rio de sangue de 300 quilômetros com o nível do sangue no freio do cavalo, ou seja, onde fica o freio do cavalo. Isso é literal. Isso é literal. Você pode encontrar alguns teólogos, mas é literal. E o interessante é que a visão de João de Jerusalém, de Israel naquela época, geograficamente não era a nossa hoje. Não era Israel de hoje. E do norte ao sul de Israel dá aproximadamente 300 quilômetros. Pode pesquisar aí. Então, ele diz aqui, Joel 3, 12 e 17. Anotem aí, eu não vou ler porque eu tenho. Então saiu sangue do lagar, pode ser entendido apenas à luz do enorme exército que se erguerá contra Cristo na batalha do Armagedon. Isso aqui é na batalha do Armagedon. Quando Cristo pisa as uvas da ira, o incrível derramamento de sangue se segue, o qual procede do tanque do lagar de Deus, e sai o sangue até a altura dos freios dos cavalos. Na literatura judaica, porque o Apocalipse não era aceito pelos judeus, mas na literatura judaica diz que a guerra escatológica, que eles também esperam, terá um final terrível, que o cavalo dará através do sangue dos pecadores, na altura do seu tórax, e a carruagem ficará completamente mergulhada neste sangue. Então vejam a coincidência, se é que eu posso dizer assim. Na literatura judaica, que para eles não existe o Apocalipse, já fala isto, que João viu e trouxe para nós. Então, relembrando, estudando aqui nesta noite. Então, esse quadro terrível aparece lá na frente, em Apocalipse 19, 17, 18, mais detalhes. Então, esses 300 quilômetros de sangue, eu fiz questão de anotar. Se olharmos o mapa de Israel, a extensão da Palestina, desde a fronteira com a Síria ao norte, até a fronteira com o Egito ao sul, amém, meus irmãos? Então, o tempo já foi, só para encerrar. Nós temos uma tríplice promessa, ou uma promessa tríplice. Primeiro, se perseverarmos com Ele também reinaremos. 2 Timóteo 2:12. 1 Coríntios 6:2. Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? 1 Coríntios 6:3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Então, meus irmãos, essas promessas foram dadas antes do arrebatamento. A igreja ainda não foi arrebatada, mas nós temos essas promessas. E nós temos, somos sabedores de como fazer para alcançarmos essa promessa. Romanos 8:17 está escrito: se sofremos com Ele, participaremos também com Ele da sua glória. Então, os santos da grande tribulação receberam esta visão, mas eles não são a igreja. Eles não são a igreja já está nos céus. Glória. Já está na glória. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. É um tema que precisava aprofundar mais, mas chegou até aqui. Espero que tenha dado essa compreensão. Agora, leia mais, estude mais, venha para os estudos seguintes do livro do Apocalipse. Você já conhece, conheça mais, né? Participe mais, para não sermos como escreveu Lutero, que tinha medo do Apocalipse. Pelo contrário, Deus deixou para nós. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Cumprimento a Deus com a Senhor. Amém. Vamos assim de oração. Amém. Senhor nosso Deus, Infinita graça. gratidão, Senhor, por estarmos cada dia mais aprendendo o que é santo, o que é agradável, o que glorifica, Senhor,
cada um que ouviu, meu Pai, que venha assimilar, colocar em prática, Senhor, e buscar cada dia mais do Senhor, meu Pai, graça dentro de Deus, para estar na fidelidade, no temor do Senhor, nessa trajetória, que a qualquer momento pode se encerrar aqui na terra e continuar na tua glória eterna, Senhor. Para todos, meu Pai, receba a graça, a alegria, meu Senhor da glória, que receba também seus familiares, meu Pai, na reconciliação, na transformação, e trazendo cura e libertação para quem necessita, meu Pai, do teu agir. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, ao Senhor que é digno, que vive e reina para sempre. Amém. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a eterna comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com todos nós hoje e sempre. Amém.